critérios que você usa para saber se uma pessoa é merecedora de uma biografia? Cara, eu também não sei. E olha, hoje eu estou aqui com a presença do Antoninho Rossini, ele que é jornalista, trabalhou muitos anos também comentando aí a parte publicitária, então ele tem um envolvimento muito grande com marcas e agora ele também escreve biografias. Claro que não é uma coisa muito recente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, Antoninho, tudo bom? Tudo bom, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que alguém aproveite nosso encontro. Não, vai aproveitar sim. Eu que agradeço você ter aceitado o convite, vindo até aqui me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Agora, Antoninho, eu queria saber o seguinte. Por onde anda Aladir Murta? Rapaz, essa pergunta até me arrepiou agora. Por quê? O Aladir Murta, que precisa saber sobre ele, é que foi um encontro que eu tive casualmente numa pescaria no Araguaia. E lá ele me contou a vida dele e eu fiz um livro chamado Além dos Rios. A história que ele me contou, eu achei uma história fascinante e como jornalista de origem que sou, tomei o cuidado de investigar, cruzar informações e tudo que ele tinha me dito era verdade. Então eu escrevi um livro, esse Além dos Rios, que saiu, foi muito comentado. Aliás, se esgotou. O primeiro livro que eu faço que esgota a venda e que me dá muita satisfação. Porém, o tempo passou. Eu editei esse livro em 2009, 2010. Eu lancei em São Paulo, eu lancei também o mesmo livro no Tocantins, lá em Palmas, na Academia Tocantinense de Letras, de onde o Aladir partiu para as navegações. E uma vez por ano, 2 vezes por ano, ele me ligava, perguntava, Tuninho, como bom mineiro, Tuninho, como vai? E tal, eu conversava. Ele parou de me ligar e eu falei... Alguma coisa aconteceu, ele já está com 90 anos. Alguma coisa aconteceu. Eu fiquei preocupado, como eu tinha comigo alguns telefones de pessoas que também têm relacionamento com ele, acabei a semana passada sabendo que ele está numa cidade chamada Labra, no interiorzão da Amazônia, e que o telefone dele, mais uma vez, foi roubado, porque volta e meia roubam um telefone, levam aparelhos que ele tem. Então ele está sem telefone lá em Labra, e vivendo por lá, mas prometeu que assim que sair de lá vai entrar em contato comigo. Ele continua navegando numa canoa remo, só não mais remando a canoa. Ele colocou um motorzinho de 1 HP de rabeta, que se chama rabeta, para poder se deslocar, porque ele já não aguenta mais. Ele sofreu uma picada de cobra e acabou sofrendo uma lesão numa das vistas e num dos braços. Então, realmente, as condições para navegação a remo, ele já não tem mais. Mas ele continua vivo e forte. Mas, o Aladir Murta, né? Ele é tipo o Andarilho, só que dos rios? Rapaz, é o seguinte, o Aladir Murta foi um homem que não se encontrava na vida. Ele era um cabo do exército, armeiro. Portanto, ele serviu o exército e ficava na área de consertar armamento dos militares e tal. E por um bom tempo ele ficou, aliás, quando ele se casou, ele ainda era cabo do exército. Teve 4 filhos, 4, 5. Uma filha dele se formou, inclusive, numa universidade importante da Espanha. E hoje é uma diretora de um grupo de escolas lá no Tocantins. Mas, enfim, ele se casou, viu que não estava feliz, aí resolveu parar com tudo, comprar uma fábrica de fazer blusa, camisa, até uma pequena tecelagem, ou modelagem de roupa, que também não deu certo porque ele queria se encontrar. E ele um dia teve uma visão de que ele se encontraria navegando. O filho dele mais velho, que se chama Cláudio, vive, tem uma oficina de conserto de antenas de televisão lá em Palmas, deu para ele um par de remo e comprou uma canoa pequena de madeira. Ele falou, meu pai não vai sair, mas vou dar. Isso é para ele, vai ficar brincando aqui por volta de Palmas, porque Palmas tem muita água ao seu redor. O rio Tocantins cruza, inclusive, Palmas. Então ele vai ficar por aqui. Que nada, o velho
botou na cabeça que ia navegar e partiu de Garças. Por quê? Porque ele queria fazer uma experiência, um teste se daria certo ou não. Então ele foi para Palmas, botou as coisinhas dele na canoa, que se resumia numa 2 trocas de roupa, uma garrafa PET cheia de arroz, cheia de feijão, uma latinha de azeite, uma espiriteirazinha, uma barraca, vara de pescar alinhada, e saiu por aí navegando dessa forma. Então a vida dele, ele foi impulsionado por uma espiritualidade, até o subtítulo do livro é Além dos Rios, Espiritualidade de Aladir Murta, um navegador solitário. E ele, na verdade, me contou. Isso eu não consegui checar, e nem poderia, só se eu morresse e tivesse a capacidade de me comunicar na Terra com alguém, é que ele tinha visões, ele tem ainda visões. Contou várias delas, eu até reproduzi no livro. É assim que ele partiu para essa vida de navegador solitário. Muito bom. Então, o Além dos Rios não é uma ficção, é uma biografia mesmo. Absolutamente verdadeiro. Quem teve a chance de folhear o livro, ler o livro, mas se não teve, eu vou dizer, as últimas páginas do livro eu dediquei à certificação ou declaração de prefeitos, autoridades municipais pelas cidades que ele passou navegando, em várias cidades. Tem mais ou menos uns 40, 50 cartas de pessoas dizendo, atestando lá, que Aladir Murta navegando numa canoa remo, passou aqui do período tal, parará. Então eu enriqueci o livro tomando esse cuidado para não se pensar que era um devaneio meu. Agora, que critérios que você usa para saber se uma pessoa é merecedora de uma biografia? Cara, eu também não sei. Eu não sei. Eu acho que é o seguinte, uma pessoa com a minha idade, com a experiência que eu tenho como jornalista antigo, tenho mais de 45, 50 anos de jornalismo, eu sou formado em Direito, mas dei aula muitos anos na FIAM. Muitos diretores de redação foram meus alunos no tempo de faculdade. Então eu me dediquei de corpo e alma à profissão. Então aquilo se impregnou em mim de tal maneira que no olhar, no gesto, na forma que a pessoa se comporta, dá para perceber se ela tem conteúdo para virar uma biografia. Agora, um detalhe que eu acho fundamental, e até diria até que aparentemente poderia ser grosseiro, mas não é. Eu faço biografias, tenho algumas, tem uma que está na boca do forno, vai sair já. Opa. De um ex-diretor do Banco Itaú. Mas essa ainda nem nome tem ainda, mas eu logo vou lançar. Eu trabalho, uma parte é espontânea. O caso do Aladir, eu escrevi, eu paguei, a minha editora pagou o lançamento, eu fiz o lançamento, graças a Deus deu bom resultado. Mas eu trabalho também sob encomenda. Então vem uma pessoa e me diz, olha, eu acho que tem conteúdo para um livro. Eu falo, vamos conversar? Aí, no bate-papo, eu sei se vale a pena ou não vale a pena eu entrar para uma dessas. Se for para satisfazer apenas uma vaidade, eu tenho a coragem de dizer para a pessoa, olha, o seu livro vai satisfazer a sua família, mas provavelmente é o círculo de seus leitores familiares, ele não vai ultrapassar daí. Diferentemente do caso de alguns livros que eu fiz. Por exemplo, do Aladir Murta, eu fiz uma tiragem que para o Brasil é uma tiragem de best-seller. Eu fiz 5.000 exemplares. Eu tenho 4 comigo que são obrigatórios para ficar junto com o processo de registro na Câmara Brasileira do Livro e do ISBN, que são as certificações legais do livro. Um outro caso aconteceu de uma maneira espetacular. Eu estou trabalhando na Bandeirantes, onde eu fiquei muitos anos, vou apanhar o elevador e encontro um amigo meu lá. Falei, poxa, esse é o Amorim Filho, o mano velho. Falei, Amorim, ele falou, Rossini, querido Rossini, que saudade. Nos abraçamos no elevador, íamos do primeiro para o 6º andar. 6º andar onde ficava a diretoria e as salas das reuniões, onde tudo que era de bom e de ruim acontecia por lá. Em 4 andares ele falou, rapaz, eu estou louco para contar a minha história. Eu falei, a hora que você achar que deve, vamos conversar. Ele falou, não, dá para conversar a hora que você quiser. Eu falei, então eu vou fazer um projeto, porque todo livro tem que partir de um projeto. Não é uma
Não é um devaneio, um sujeito sai, essa aqui é uma biografia. Não, tem que fazer um projeto. A capacidade de escrever, a arte de escrever, ela é fundamental. Mas se não tiver um planejamento estratégico, não acontece nada. É como uma receita de bolo. Todo mundo fala, comer bolo de cenoura com chocolate é muito legal. Mas quem não sabe fazer o bolo direito... Não adianta nada. Então, faço isso. E em 4 andares, conversamos, eu entrei por uma reunião, que era da Rádio Bandeirantes, e ele entrou numa outra sala, que era alguma coisa ligada à Rádio Nativa, onde ele fazia e faz com sucesso um programa Madrugada Adentro. Evocando músicas nordestinas, com todo o charme. O Amorim é uma figura muito especial. E a gente se conhece há muitos anos, viajamos juntos até de avião, fizemos um voo inaugural de avião. Bom, separados, quando eu voltei para o meu escritório, eu falei, bom, vou fazer a biografia do Amorim. E tem que ser assim. Parará, escrevi e levei para ele. Ele olhou e falou, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E começamos a trabalhar. Aí, olha como é que foi o trabalho. Com todo respeito, eu não frequento o ambiente nordestino. E não é por prevenção, não. É por falta de oportunidade, de tempo. Mas eu tenho amigos nordestinos que são do meu coração, amigos da minha família. Aí comecei a ir a forró com ele, que ele promovia grandes forrós, enchia 1.000 pessoas, 2.000 pessoas dançando forró, levava artistas na emissora, eu ia com ele e falava, o que você acha do Amorim? E cada um ia contando e eu fui fazendo o meu depósito, o meu banco de dados foi sendo formado dessa forma, dessa maneira. Quando estava bem carregado, aí eu sentei e falei, agora ordenar o material e começar a escrever. Foi o que eu fiz. E o livro saiu bonitinho pra caramba. O lançamento foi um lançamento diferente também, Fernando, pelo seguinte, nós fizemos o lançamento na Livraria Cultura, onde todo o pessoal da Bandeirantes foi, até o Johnny Saad foi lá prestigiar, foi uma festa maravilhosa. E depois, no final de semana, a gente ia nos redutos nordestinos, lá no Praça 13, lá em Santo Amaro. Ele avisava na rádio, vou dar autógrafo do meu livro lá na praça, Praça 13, eu acho que se chama, em Santo Amaro. E íamos juntos lá, passávamos lá. Vamos em tal lugar, e juntos, todo mundo comprando o livro do Amorim. O detalhe que eu não esqueço, que me marca e até me emociona, é de ver pessoas muito simples, com dinheirinho amassadinho na mão, dando para pagar o livro, e dando um nome para escrever. Eu falava, a senhora vai ler esse livro? Ele falou, não, eu não sei ler o livro, eu não sei ler, mas eu admiro demais esse cabra. Esse cabra ajuda eu a passar a noite. Pô, era de arrepiar. Então, do Amorim também foi outro que me deu prazer. Aliás, não é que eu não trabalho com prazer nos outros livros, só que alguns são da alma brotando para fora e a outros eu preciso jogar conteúdo para minha alma se motivar. Muito bom, Antônio. E olha, uma coisa que me dá prazer são os quadros que a gente tem aqui no programa, ó, que tem muita gente boa. Eu queria chamar o T Gregual com as perguntas do T. Vai aí, T. Oi, meu nome é T Gregual e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Marjorie Gerardi. O que você faz? Eu sou atriz e também digo que eu sou bailarina. Quem é você? Bom, eu sou uma pessoa muito feliz e animada e sou bem próspera assim na vida e acho que sou essa pessoa. O que é mais importante? Ser gentil ou escovar os dentes? Acho que ser gentil é extremamente importante, mas escovar o dente, você também se previne de várias doenças, de desconfortos alheios. Melhor você escovar o dente. Qual é a coisa mais importante de todas, na sua opinião? Acho que a coisa mais importante de todas é você ter uma noção da natureza como um todo, como, sei lá, um ser, e respeitar a natureza, andar junto com ela e não ser separado. Que a gente faz parte de um único organismo, para mim. Então, acho que, para mim, hoje em dia é muito importante saber disso. Que rápido, então, adorei. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Valeu.
O que é isso? Muito bom. E olha, se você quer acompanhar mais de Perguntas do T, você pode acompanhar no YouTube ou no Instagram. Digita aí T Gregual ou Perguntas do T que vai aparecer para você. Agora, realmente fazer o que a gente gosta é muito importante, né, Antoninho? Sim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Conforme a gente vai envelhecendo, né, vai ganhando mais experiência, a gente tem mais história para contar. Para fazer uma biografia de alguém, a pessoa tem que ter uma certa idade? Não, Bom, vamos só, agora tecnicamente, uma abordagem técnica que eu acho que ninguém vai se ofender por isso. Tem a biografia. A biografia, ela é tratada tecnicamente para narrar a vida de alguém, que não necessariamente a pessoa que está sendo focada. Agora, a autobiografia é aquela que a própria pessoa, mesmo não tendo a competência de dar vida a um texto, mas ela que vai dizendo, eu andei, eu nasci, eu fiz. Essa é uma autobiografia. Então, a autobiografia não é muito a minha praia, eu faço a biografia. Então, eu ouço a pessoa e com esse material coletado dela, de outros que ouviram, o trabalho de uma boa biografia é quase que o trabalho de um investigador. Por exemplo, o sujeito diz assim, olha, o relógio do Banco Itaú foi inaugurado em 1972. Um sujeito que fala de boca cheia, que é uma pessoa eventualmente a ser biografada por mim. Eu vou checar se é verdade. Não é. Ele falou, não é 1972, foi em 1960. E que não era tal anunciante, era um outro anunciante. Então você precisa checar, fazer um trabalho de investigação. Em relação à idade, eu acho que a idade pesa muito. É como um banco. Se você for depositando grana, quando você precisar, você tem um saldo elevado. Quando não, o saldo é pequeno. Então, quanto mais a pessoa viver, mais ela tem para contar. Eu acho que é assim que se pensa na biografia. Eu nunca vi biografia de gente jovem. Gente jovem que faz biografia está atrelada a uma estratégia de marketing. Para fazer o quê? Para ganhar visibilidade e, com isso, vender mais, aparecer mais, ter uma outra corrente de negócio paralela. Agora, como é que você... Porque, obviamente, não dá para contar a história toda num livro, né, da vida da pessoa. Como é que você escolhe o que vai entrar e o que não vai? Eu primeiro faço um processo de empatia. Entendeu? Quando eu estou escrevendo, eu me imagino sendo aquela pessoa falando certas coisas para certas pessoas, para algumas pessoas com as quais ele se daria muito bem. Então eu vou trabalhando essa forma. E essa forma me leva, muitas vezes, a jogar texto fora, que é uma barbaridade. Eu já escrevi capítulos e capítulos de livro eu não tenho hora para trabalhar. Eu trabalho de dia, de tarde, de noite, sábado e domingo. Às vezes, sábado, domingo, segunda, terça, dia, noite, eu não trabalho, não faço nada. Uhum. Fico ouvindo música. Mas, então é assim, é um bicho estranho, mas é gostoso e prazeroso, é isso que eu posso dizer. Ô, Antoninho, agora, você já escreveu algo sobre o Ernest Hemingway? Bom, sobre ele eu não escrevi nada, mas sobre Ernest Hemingway eu sei muito. Tudo seria prepotência da minha parte, mas eu sei muito. Eu li quase todos os livros dele. Eu conheço a história dele desde quando ele nasceu e até quando ele veio a falecer por suicídio, ele se matou. Então tenho todas as histórias. E foi a minha inspiração, honestamente falando, a fase que eu era estudante, todo jornalista tinha quase que obrigação, vou voltar um pouquinho, todo jornalista que quisesse ter sucesso na profissão tinha que ler Ernest Hemingway. Por quê? Porque ele era uma verdadeira escola. Os textos curtos, precisos, com qualidade, com clareza, criava imagens com facilidade. Então eu li quase todos eles. Se você fala assim, qual deles que você mais tem na mente? Tenho vários, mas o que me apaixonou, e eu lia dentro do ônibus ou do trem, quando eu voltava para minha casa, que eu não morava aqui no centro de São Paulo, eu morava num bairro próximo, que hoje é um município,
viajando eu lia. Era um livrinho muito fino, chamado O Velho e o Mar. A história de um pescador cubano chamado Santiago, que não conseguia mais pescar pela idade, pela canseira da vida, e que um dia falou, vou sair para pescar, e pegou um marlin muito grande. Ele teve uma briga com o peixe enorme. E para trazer o peixe para a praia, é verdadeiramente uma saga que só Hemingway poderia escrever. Quando ele chega, olha que loucura, quando ele chega na praia, fala, estou chegando, já não tem mais peixe, porque os outros peixes foram comendo, o tubarão comia, mas ele teve o prazer de trazer esse peixe. A mensagem que Ernest Hemingway deixou para mim é de que sempre vale a pena, a gente nunca deve se dobrar por qualquer coisa, e o velho Santiago foi o que fez. Aliás, de vez em quando, até por vício, quando escrevo um texto, eu lembro e ponho alguma coisa do Hemingway nesses meus trabalhos. Muito bom, Antoninho. Obrigado por você ter vindo aqui, compartilhado um pouquinho aí da sua jornada. E, queria saber, será que a gente consegue trazer o Mano Velho aqui? Aqui tem sacanagem. Vou explicar por quê. Primeiro, estou vendo esse livro aqui do meu lado. Esse livro não caiu aqui de graça. Eu acho que você vai trazer ele, né? Antoninho, obrigado, viu? Obrigado você, obrigado pessoal, e disponham sempre. Muito bom, e se você acompanhou a gente até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e lembrar que sempre vale a pena. Valeu, até a próxima.